Alô, bom dia, bom dia. Deixa eu me ajustar aqui. Bom dia, reikianos de plantão. Vamos esperar se chega mais alguém. Bom dia, muito bom dia nessa sexta-feira. Bom dia, Adriana linda. Clotilde, bom dia para vocês. Uma sexta-feira maravilhosa, onde nós estamos aqui. Bom dia, Adriana. Que lindo você aqui comigo. Maravilha. Estamos na dinâmica da leitura. Veio participar da leiturinha de hoje. Isso é muito bom. Quero muito agradecer a sua presença aí, da Clotilde, como é que é? Volpe. Vou chamar de Gi, que fica mais fácil. Bom dia, Silvana. Bom dia, Rosa. Vamos acenando para todo mundo. Mais um dia de leitura, mais um dia de conhecimento, mais um dia de troca e mais um dia de contribuição aqui, né? Caso, né, alguém aqui esteja chegando de paraquedas, eu estou lendo o livro Isto é Reiki, de Frank Arjava Peter. Quem tiver esse livro, já se posiciona aí na página 58, que foi onde eu parei da última vez. Pegue seu livrinho, vou aqui fazer a minha leitura junto com vocês. É muito gratificante fazer essa leitura acompanhada, né? E tirando dúvidas, se assim eu puder contribuir, tirando dúvidas para quem tiver alguma dúvida em relação ao livro ou até em relação ao próprio Reiki, né? Eu tiro esse momentinho, reservo de 20 minutos, 15 a 20 minutos. Bom dia, é Kel, é Neide, deve ser Neide, Dani, bom dia. Então eu reservo de 15 a 20 minutos para leitura, depois eu abro se alguém tiver alguma dúvida, né? Aí eu abro para a gente conversar sobre o livro, né? Hoje eu cheguei um pouquinho atrasada, só um pouquinho, mas estou aqui com vocês, né? Esperar se chega mais alguém para eu começar aqui, todo mundo começar junto, né? E fazendo um breve resumo, né? Bom dia, Kel. Fazendo um breve resumo, esse livro, né? Isto é Reiki, de Frank Ajava Peter, ele faz vamos dizer, como se fosse um resumo histórico de toda a vida pesquisada por ele, do nosso querido mestre Zui. Ele vai na aldeia onde o mestre viveu, conta a história da aldeia, conta a história dos ancestrais, fala um pouquinho, né, no início, bem no início, ele fala dos kanji, explica cada um deles, principalmente o kanji do Reiki. Bom dia, Romilson, bom dia, Conceição. Sejam bem-vindos. E depois ele começa, né? Depois que ele explica sobre os níveis, né? A questão do kanji, que significa agachô, e várias outras coisas, ele vai pela história do Reiki. E nós, no último encontro, nós exploramos um pouquinho a história do Reiki em relação a como entrou na vida do Mikao Uzui, né? Deixa eu ver, a Clotilde já colocou uma perguntinha aqui. Oi, Clotilde, pode sim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar mais detalhes depois, tá bom? Quando eu acabar aqui, eu te dou mais detalhes via WhatsApp, que aí eu posso te dar uma atenção maior. Mas já te respondendo, né? A questão de quando a pessoa decide
fazer um curso de Reiki, refazer, vamos dizer assim, né? Que eu chamo de reciclar. E a pergunta se é preciso fazer uma nova iniciação, isso vai muito da sua escolha. Se você quer, a gente pode fazer sim, mas não precisa. Em questão de necessidade, não precisa. Mas se você quiser, pode e não tem problema nenhum, tá bom? Mas eu converso com você depois, né? Que a Clotilde é minha aluna, gente. Então, eu tenho o contato dela, então eu consigo conversar com ela. Então, vamos lá. Vamos começar, né? Deixa eu ver aqui o tempo. Opa, balança tudo. Então, vamos começar a leitura. Quem tá com seu livrinho, pega aí. É importante, né? Ter o livrinho. Eu acredito ser muito importante, porque esse livro é uma fonte de consulta muito boa, né? Que alguém, se vocês querem saber mais a fundo, é bom reler, ver os pontos mais importantes. Mas vamos lá. Vou começar hoje no subtópico O Grande Sismo de Kanto, em 1923. No dia 1º de setembro de 1923, a região de Tóquio viveu um terremoto mais violento da história do Japão. As cidades de Tóquio, Iokawama, Kamakura, Atami, Adawara, Ito, Hakone, Miwanoshita, Yokozuka e Soga. Desculpa a pronúncia, tá, gente? Foram devastadas. Segundo estimativas oficiais, o tremor causou, ao todo, 140 mil mortes, deixou 180 mil pessoas feridas e 1,5 milhão de pessoas desabrigadas. Aí ele mostra aqui a foto, né, dos locais depois do terremoto. Só em Tóquio e Yokohama, cerca de 360 mil lares foram destruídos, número que chegou a cerca de 700 mil em toda a região atingida. Mais tarde, o terremoto foi chamado de Kanto-dai Shinsai. Kanto é o nome da região ao redor de Tóquio. E Dai Shinsai significa grande zona devastada pelo terremoto. Além do tremor de terra, o aspecto mais grave do acontecimento foram os incêndios inexpugnáveis causados pelos inúmeros fogos acesos nas casas de madeira, imediatamente após o terremoto. Esses incêndios foram verdadeiras tempestades de fogo e destruíram tudo o que o tremor havia poupado. O tremor, né? Para piorar, ocorreram ainda deslizamentos de terra e formação de grandes ondas oceânicas, os tsunamis. Grande parte dos hospitais e clínicas das cidades afetadas foi imediatamente consumida pelo fogo e as instituições que restaram ficaram superlotadas em questão de horas por causa da grande quantidade de feridos. Assim, os feridos não tiveram outra opção a não ser procurar terapias alternativas. Olha só. Por mais triste e, de certa maneira, surpreendente coincidência, foi graças a esse terremoto que o Zui Sensei e o Reiki se tornaram conhecidos de uma hora para outra em todo o país. Gente, eu vou grifar, né? Essa parte aqui, que é onde houve o auge, né, em relação. Mas a vida não faz distinção entre o bem e o mal entre o bem e o mal. Para o rei, que a vida e morte são inseparáveis. De um lado, muitas pessoas perderam a vida, mas de outro, novas possibilidades de cura se abriam ao passado, no presente e no futuro. Como já dissemos anteriormente, os incêndios que se seguiram ao terremoto e duraram 2 dias inteiros
tiveram consequências mais graves do que o próprio tremor. Nas instalações do M. Clothing Depósito de Exército, no distrito de Hong-ho, 40 mil pessoas pareceram vítimas de fogo. Porém, o templo Asakusa de Kannon, na qual cerca de 100 mil pessoas procuraram refúgio contra as chamas, sempre reavivadas, permaneceu misteriosamente intacto. As pessoas que ali estavam passaram a acreditar que só foram poupadas por causa das orações à deusa Kannon, ou Kuan Yin, né? No budismo chinês, que representa a compaixão e a misericórdia. Tem mestres, só um adendo aqui, tem mestres que associam, né, a Kuan Yin ao estudo do Reiki em si, né, como se fosse a deusa protetora. Koyama Sensei conta que, devido à extrema gravidade da situação, Usui Sensei atendia pelo menos 5 pacientes ao mesmo tempo. Tocava um deles com a mão direita, o segundo com a mão esquerda, o terceiro com o pé direito e o quarto com o pé esquerdo, e o quinto com os olhos e a respiração. Gente, olha só. É por isso que tem técnicas de Reiki que são as técnicas do sopro, a do olhar, né? Isso, deixa eu marcar com lápis, que depois eu volto aqui e marco com marca-texto. E com isso, não bastasse também, atendia simultaneamente grupos inteiros. O Shida Sensei, ver foto, aí tem aqui a foto do Shida. Segundo o presidente da Usui Reiki Yoho Gakkai, ajudou Usui nessa empreitada, juntamente com outros 7 mestres formados. Gente, nada acontece por acaso, né? Ele formou todo mundo para chegar nessa época. Tá todo mundo preparado para ajudar, né? Olha só. Segundo o testemunho de Kiyoma Sensei, o terremoto modificou profundamente a entidade. Antes, só Usui podia iniciar e instruir outras pessoas, mas depois do terremoto ele decidiu compartilhar seu saber com toda a humanidade. Gente, isso aqui, para mim, é muito forte. Sabe por quê? Eu vou fazer um pequeno parêntese em relação a isso. As situações mudam, a humanidade se evolui, não só o ser humano, mas o próprio ambiente. E hoje nós estamos vivendo situações que forçam também essa questão da evolução, da rigidez de alguns procedimentos. E eu falo isso em relação ao Reiki, porque hoje se fala mais em questão da iniciação à distância, onde que alguns anos atrás era uma coisa até ofensiva de se falar para algumas pessoas. E hoje, vivendo essa situação toda, as pessoas precisando, porque quando você é iniciado no Reiki, você abre o canal, muda o seu olhar. Então, isso também é uma ferramenta de evolução, de autoconhecimento. Então, houveram, né, muitos mestres que não adotavam esse tipo de procedimento, começaram a adotar para poder ajudar mais pessoas. E isso aqui está comprovado. Você vê, o próprio Usui Sensei não deixava outras pessoas conduzirem, ensinar, e ele foi, pelo ambiente, por causa do terremoto, obrigado, não nem obrigado, né? Ele teve o bom senso de ser flexível e fazer esse ato, né, de doação, de mudança. Então, isso aqui me deixa tranquila quando às vezes, né, vem essa discussão, vem esse, não vou dizer discussão, mas esses pontos de vista diferentes, né?
porque as coisas mudam, né? A vivência vai mudando e a gente tem que se adaptar, né, às mudanças da vida. Mas vamos continuar. Ele e seus mestres percorreram a região durante meses, tratando as vítimas do tremor pelas técnicas do Reiki. Segundo Koyama Sensei, Segundo Koyama Sensei, a Uzu Reiki Yohogakai praticou várias centenas de milhares de sessões terapêuticas. Isso é muito importante, olha só. Agora um subtópico aqui. Regresso a Taniai, que é a aldeia onde ele nasceu, né? No mesmo ano, Uzui Sensei regressou a Taniai e, para exprimir, sua gratidão, mandou construir diante do santuário shintoísta da aldeia o Amataka Jinja, Templo da Águia do Céu, um portal de pedra natural, Tori em japonês. De acordo com o senhor Nakamura, Uzui era um homem muito religioso. O Tori de Amataka Jinja, ver na página 26, eu já vou mostrar. Faz inscrições com os nomes das pessoas que colaboraram em sua construção. Ali são homenageados Mikao Uzui e seus 2 irmãos mais novos, Sania e Kinichi. Aí ele fala para ver a foto. Então vamos pelas fotos. Aqui, ó, é o portal de entrada do santuário. Tá aqui. Aqui é o nome de Mikao Uzui no Tori, né? O nome dele em japonês. E aqui dos irmãos, né? Dos irmãos, isso mesmo. Tá? Continuando aqui, deixa eu ver. Tá. A pedra foi trabalhada pelo entalhador Sugiura Izoshiro, que também registrou o então endereço de Uzui Sensei, na cidade, né, de Tóquio. Tokyoshi, que é a cidade de Tóquio, Azabuku, bairro, Morimoto-sho ou Morimoto-machi, 2 leituras possíveis dos mesmos kanji. A construção do Toriko custou à época cerca de 1 milhão de ienes, quantia astronômica quando se pensa que 20 ienes eram suficientes para o sustento mensal de um indivíduo. Nossa! Um dos motivos pelos quais, já mencionado, o senhor Nakamura, descendente da irmã de Uzui Sensei, decidiu pesquisar a biografia do mestre e foi para descobrir como um habitante da aldeia pôde se dar ao luxo de doar tanto dinheiro ao santuário shintoísta. Nos arredores de Taniai não havia pedreiras, e o senhor Nakamura supõe que as pedras para o monumento tinham sido trazidas da cidade de Okazaki, a leste de Nagoya, na província de Aichi. Na mesma época, segundo me contou o senhor Nakamura, os habitantes da aldeia tomaram conhecimento da profissão exercida pelo Uzui Sensei. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui na hora. Tá. Deixa eu só ver aqui. Eu vou ler mais um tópico, que ele é rapidinho, aí a gente abre para as perguntas, se alguém tem alguma dúvida. Mas, assim, é interessante que esse senhor Nakamura, ele foi uma figura muito
na minha opinião, né? Muito importante porque, ó, ele já pesquisou muita coisa em relação à vida do Uzui Sensei que contribuiu para o autor do livro aqui, né? Depois do terremoto de 1923. Depois do terremoto, a situação política japonesa se acirrou ainda mais. A abertura para o Ocidente perdeu fôlego de repente, sendo substituída pela aproximação com países asiáticos. O choque levou os japoneses a uma volta às origens. Essa mudança foi benéfica ao reiki. O líder Mokishi Okada, por exemplo, conta que o grande sismo de Kanto, que é o nome do título aqui, abalou no fundo do coração. E depois disso, ele passou a refletir cada vez mais sobre o sentido da vida. Tenho certeza que isso aconteceu a muitas pessoas em busca da verdade e da iluminação. A reconstrução de Tóquio durou um longo período de 7 anos, até mesmo depois do terremoto de Kobe, em 1995, do qual o leitor deve se lembrar. Milhares de pessoas viveram em acampamentos durante anos. Quando ouvi falar pela primeira vez no trabalho de Uzui Sensei com as vítimas do terremoto, a antiga lenda reikiana segundo a qual Uzui teria trabalhado 7 anos no bairro dos mendigos. Ficou claro para mim. Os mendigos eram, na verdade, vítimas do terremoto. Olha só, gente. Até marquei aqui. Importante isso, ó. Cadê? Me empolguei e me perdi. Os mendigos eram, na verdade, as vítimas do terremoto, que tinham perdido suas famílias e todas suas posses. As inscrições na pedra memorial de Uzui Sensei contam que seu coração se encheu de tristeza diante da enorme tragédia e que as pessoas necessitadas faziam fila diante da sua casa. Certa vez, Uzui atendeu um homem que tinha acabado de sofrer um AVC e estava desacordado. Durante o tratamento, o homem começou de repente a eliminar escarro e finalmente acordou, voltando depois a pé para casa. Gente, olha só como, né, você entender um pouco da história, pode ser até um pouco cansativo, mas entender um pouco da história ajuda a gente a entender muita coisa, né? Você vê que sempre se ouve falar que ele ajudou os mendigos, né, em relação à cura, enfim. Mas, na verdade, eram pessoas que tiveram suas vidas devastadas por causa do terremoto, né? Olha só. Deixa eu ver aqui, ó. Parei na página 62. Quem tá com seu livrinho aí, marca. Na segunda-feira, tá? Eu vou deixar sábado e domingo para quem de repente não viu na semana, final de semana tem mais tempo. Então eu resolvi deixar o final de semana livre para de repente a pessoa, né, vocês quiserem rever um pouquinho, lerem um pouquinho do livro, né, para quem tem o livro. E eu vou voltar na segunda-feira na página 62. Tá bom, gente? Achei muito interessante essa descrição, né, do salto, da mudança que houve no reiki em relação a esse acontecimento externo, como ele contribuiu para poder o reiki ficar mais conhecido, né? Porque aí teve muitas pessoas precisando de apoio e isso ajudou, né, a divulgação do próprio reiki. Quem quiser perguntar, tem aqui um botãozinho botãozinho não, né? Na verdade é uma bolinha de diálogo com um pontinho de interrogação. Você pode deixar sua pergunta ali também, porque aí fica aqui na tela. Enquanto isso, eu vou dar um voltar. Oi, Mariana, seja bem-vinda. Eu vou dar um voltar aqui. Graciela, para ver quem tá aqui.
O personal é Vivian, né? A Nagela Barbosa, Lise, Central Reiki, a Tina. Sejam todos bem-vindos. Deve ser Glacaito, né? Neuza, Mai, eu vou falar Mai, tá? A Eva, aqui a Mariana chegou já antes, que agora, naquela hora que eu tinha visto. Eu vou botar Otacila, né? SOS Ressandra. Silan, Flávia, Rosa, Ateliê, Alessu, minha querida linda. Obrigado. Flá também chegou aqui. Nossa, gente, quanta gente. Ai, meu tio lindo tá aqui também. Um beijão grande. Manda um beijo pra minha avó. Cadê? Aqui, Natália. Oi, não consegui participar. Vou assistir a gravação à tarde. Tá ótimo, Natália. Vou deixar sempre aqui gravado. Ontem eu vi que perguntaram e eu acabei não falando, mas ela vai ficar. Essa leitura vai ficar gravadinha. Então, ó, final de semana, quem não viu vai ter condição de ver. Fernanda, Rose, Márcia. Cheguei aqui na Conceição. Então, vou voltar. Ai, meu Deus. Vou voltar lá no início para ver se tem alguma pergunta aqui. Não tem pergunta nenhuma. Então, eu vou finalizar aqui, gente. Muito obrigada, né? A leitura está sendo muito maravilhosa, muito mesmo. E, assim, são detalhes que a gente vai pegando aos pouquinhos e trazendo para o nosso conhecimento, tá bom? Muito obrigada e muito obrigada pela presença de todos aqui. E até segunda-feira, que aí eu vou continuar a leitura. Aí dá tempo de quem não viu durante a semana ver. Quem quer ler, se aprofundar mais, vai lendo, vai pegando seu livrinho, tá bom? Obrigada, beijo grande para todos e até segunda. Tchau, tchau.